Boa tarde, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Camila, está aqui com a gente. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar boa tarde a todos vocês que estão participando conosco em mais um PAN Academia Digital. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar boa tarde. Nossa, acho que houve alguma coisa com o Thiago. Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos verificando o que ocorreu. Acho que a conexão do Thiago caiu. Só um instante. Opa, boa tarde a todos. Agora, retornando, tive um problema na conectividade. Peço desculpa pelo ocorrido. Vamos começar mais um PAN Academia Digital. Como todos já conhecem, o nosso PAN Academia Digital ele aconteceu justamente no período de pandemia, onde o nosso PAN Academia presencial ele não pôde mais acontecer em nossa fábrica. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou engenheiro de aplicação na Saint-Gobain, faço parte da equipe técnica da Saint-Gobain, onde a gente tem o compromisso de levar a todos os clientes e amigos o conhecimento técnico e a melhor aplicação dos nossos produtos, que são as tubulações de ferro fundido. Camilo, por gentileza, pode passar o slide. Espera aí que eu acho que trava. Pronto. Ok, então, para quem não conhece, está tendo essa oportunidade de conhecer, seja pela primeira vez nosso PAN Academia Digital, onde que nós já levamos há um ano apresentando o nosso PAN Academia Digital. Acontece a cada 15 dias nosso PAN Academia, sempre com um tema diferente, um tema voltado à parte de engenharia, onde que a gente tem esse compromisso de levar o conhecimento técnico para a melhor aplicação dos nossos produtos, e não somente, literalmente, a aplicação, e sim a gente leva o melhor conhecimento da hidráulica nesse universo onde que nós trabalhamos e vivenciamos. Então, já são 23 apresentações desde o ano passado, pode passar o slide, onde que no mês passado a gente completou um ano, a gente comemora um ano, fizemos aniversário do nosso PAN Academia, hoje, né, já completamos um ano e um mês, exatamente 15 de junho de 2020 foi quando aconteceu a primeira transmissão, e hoje a gente estamos já com um número bem expressivo em relação à quantidade de pessoas que vêm nos acompanhando e que fazem as inscrições no nosso PAN Academia Digital, são mais de 8.900 inscritos. Temos também o PAN Academia Universitário, para todos aqueles amigos aqui que fazem parte desse mundo acadêmico, seja professor, seja aluno, saiba que a gente também tem um módulo dedicado para os universitários, onde que a gente tem ali a possibilidade de levar um pouco do nosso conhecimento e experiência, né, nesse mercado. Faço desde já um convite para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, do LinkedIn, no Facebook. Será um prazer para nós tê-los conosco em nossas redes sociais. Camila, pode passar mais um. Só apresentando um pouco mais a Saint-Gobain, para quem não conhece, a Saint-Gobain Canalização, ela faz parte de um grupo, é um grupo que teve origem na França, e a nossa marca, nós identificamos como PAN, que seria a canalização, Saint-Gobain Canalização, e desse grupo que muito provavelmente alguns de vocês já devem conhecer alguma dessas outras marcas,
como os produtos da Brasilite, da Isover, Quartzolite, das lojas Telha Norte. Então, a Saint-Gobain ela está inserida nesse grupo em mais de 168 países no mundo todo. Pode passar, Camila. Sendo somente a Saint-Gobain Canalização, para o conhecimento de vocês, nós temos 2 fábricas, sendo uma situada na cidade de Itaúna, em Minas Gerais, onde que nessa fábrica é uma fábrica bem moderna, tem toda a sua produção voltada a conexões de pequenos diâmetros. Quando nós falamos pequenos diâmetros, basicamente são diâmetros até 400 milímetros, em média. Os outros diâmetros, né, de conexões são fabricados já em Barra Mansa. Barra Mansa é a nossa planta principal, onde são fabricadas as tubulações, os tubos ponta e bolsa, como muito bem vocês conhecem. Pode passar, Camila. Então, nossa gama, né, nossa linha de produtos seriam exatamente as tubulações, sendo a tubulação K7, tubulação K9, muito bem conhecida, do sistema ponta e bolsa, né, de borracha, onde que, para complementar essa linha, a gente tem todas as conexões, seja conexão com bolsa, seja conexão com flange, temos uma gama, uma linha bem completa para todos os sistemas, seja em linhas de recalques, adutoras, elevatórias, em redes, também. Temos uma linha completa de tampões, justamente para atender a todas as classes, conforme a norma principal já preconiza. Então, temos tampões, grelhas, voltada também essa aplicação para as vias urbanas. Temos uma linha completa de válvulas, e quando eu falo válvulas, válvulas gavetas, válvula borboleta, válvula de fluxo anular, que é uma válvula bem, como posso dizer, uma válvula bem elaborada, que permite você, além de fazer todo o controle de vazão, também faz o controle de pressão. É uma válvula bem completa, assim como comportas, ventosas e também hidrantes. Para quem não conhece, temos uma linha dedicada à linha predial. É também uma linha justamente completa, onde que a gente tem o nosso principal produto, que é o EPAMS, que faz toda a função de captação de águas pluviais. Temos um time dedicado dentro da Saint-Gobain, que tem como responsabilidade levar o melhor aplicação e o conhecimento desses produtos também. Camila, pode passar, por favor. E hoje, como prometido, é um dia especial para a gente está, né, como eu falei com a Camila, onde que ela vai nos brindar com todo o conhecimento dela, voltado em projetos de abastecimento de água, sendo elaborados em BIM. E aí também onde o nosso plugin, o PAMBIM, ajudou nesse processo dela de implementar tanto na parte dos projetos dela e também nos projetos finais entregue aos clientes. Pode passar, Camila. E hoje eu apresento para vocês, então, a Camila. Ela é engenheira civil, formada na UFMG, aqui de Minas Gerais. Também tem a formação em técnica de edificações pela Cefet. Ela é vice-presidente de marketing da CEBIM. CEBIM, que era a Câmara Brasileira de BIM, aqui a parte administrativa também em Minas Gerais. Professora do curso de pós-graduação da FUMEC. Ela também é professora de pós-graduação na Unileia e no grupo AJ, e sócia proprietária da Connect Projetos Engenharia, onde eu tive já o prazer e a honra de conhecê-la no escritório dela. E aí eu deixo justamente para ela se apresentar, colocando um pouco mais da área de atuação dela. Digo mais uma vez, seja bem-vinda e obrigada. Fique à vontade de sua apresentação, Camila. Muito obrigada, Tiago. Gostaria de, primeiro, desejar uma boa tarde a todos e agradecer, primeiramente, pelo convite, fico muito honrada, e falar um pouquinho aqui das minhas experiências, né? Hoje a gente vai focar na área de infraestrutura, na parte de água, mas eu também tenho experiências e atuo nas áreas de sistemas prediais,
água, esgoto, drenagem, na infraestrutura, assim como na rede de adução de água, na parte de saneamento e drenagem. Elaboramos projetos também de terraplenagem, paginação e racionalização da alvenaria e orçamentos, planejamentos, né, de obra, um pouquinho de experiência, mas o nosso foco principal mesmo é projetos. Ótimo. Bom, então agora nós vamos começar a nossa apresentação. Primeiramente, eu vou falar sobre um estudo de caso, que ele é muito interessante, que ele foi elaborado antes da Saint-Gobain estar disponibilizando para a gente o PAN-BIM. Então, vou falar um pouquinho dos apertos que nós passamos e depois também nós vamos fazer uma apresentação da utilização do PAN-BIM e dos projetos novos de como que a gente melhorou muito. Bom, nesse estudo de caso, ele é de um empreendimento de uma rede adutora bem pequena, de um quarteirão só, mas por que é que o BIM em si foi utilizado nesse projeto? Porque a caixa do ponto de tomada, ela ficava numa avenida muito movimentada, no qual parar o trânsito ali causa um transtorno muito grande. Então, nós, através do BIM, utilizamos a tecnologia para modelar a caixa existente e as peças existentes e fazer uma proposta para a concessionária, que é a Copasa, da utilização dessa caixa existente do que fazer uma outra que causaria muitos transtornos. E o BIM foi ótimo para isso. E qual foi o processo de projeto, principalmente com o BIM, né? Nós fizemos o levantamento topográfico normal, igual vocês, né, que são projetistas, estão acostumados, e depois nós tivemos que modelar esse terreno tridimensionalmente. Então, com base no levantamento do topógrafo, nós fizemos essa modelagem. Pegamos todas as informações em loco da caixa existente e peças e modelamos também isso tridimensionalmente. Nessa época não tinha o PAN-BIM ainda, então nós tivemos que modelar todas as peças aqui dentro do escritório de ferro fundido, que passamos um pouquinho de aperto na época, e tivemos que modelar também os padrões da concessionária, da Copasa, de caixas de concreto e outros padrões que a concessionária tem e que até hoje não disponibiliza, infelizmente, né? Depois nós realizamos esse estudo comprovando que essa caixa existente poderia ser utilizada. Depois enviamos esse estudo para o cliente aprovou e logo de cara viu o 3D maravilhoso e aprovou. A Copasa aprovou esse projeto ele já foi executado e nós fizemos o as-built dele todo em BIM. Inclusive a parte de orçamento, a lista de quantitativos foi toda retirada do software BIM e essa lista orçamentária também foi aprovada pela Copasa. Aqui nós mostramos uma imagem que não é meramente de marketing, tá? É uma renderização mesmo da caixa do nosso projeto. E aqui nós tivemos que modelar a caixa com todos os detalhes e as peças. Na época, como a gente ainda não tinha o PAN-BIM, nós tivemos que pegar todas as medidas no site da Saint-Gobain e detalhe por detalhe das peças modelando. E por que é importante a gente ter esse trabalho, esse cuidado com os dimensionais? Principalmente nesse projeto em que a gente ia fazer uma intervenção numa rede existente, é muito importante que a gente garanta que aquelas peças vão caber num determinado local. Então, por isso que nós tivemos todo esse zelo de modelar as peças com todas as características físicas dela, né, reais. E aqui a gente pode afirmar, né, que para fazer um bom projeto em BIM, a gente precisa não só de tecnologia, não basta só ferramenta, nós temos que ter bons profissionais para poder saber operar esse software, né, e temos também que ter processos ali muito bem desenhados. Então, vocês podem ver, através daquele mapeamento de processo, que nós tivemos que ter uma linha ali de inputs de informações e outputs de informações para que todo o processo corra de uma maneira tranquila. E nos nossos novos projetos, né, e até nesse estudo de caso, quem foram os agentes envolvidos ali? Os fabricantes de materiais, no caso do ferro fundido, a Saint-Gobain,
As concessionárias, nesse estudo de caso foi a Copasa, a Connect Projetos desenvolvendo os projetos, o nosso cliente, a empresa executora, e com base nesses agentes todos, nós conseguimos desenvolver um bom produto de projeto e execução. Agora nós vamos para a parte prática, né, boa, que todo mundo quer, que é o desenvolvimento ao vivo de uma caixa de montagem com uma caixa de derivação com descarga, utilizando o PAN-BIM. Então agora vocês não vão precisar de sofrer igual nós sofremos na época. Bom, antes de começar a fazer essa modelagem, saliento que é importante que toda vez que vocês recebam uma biblioteca ou peguem uma biblioteca na internet, que façam uma checagem dessas medidas das peças, tá? Aqui nós fizemos uma checagem e a Saint-Gobain está de parabéns, porque as peças estão perfeitas, com as mesmas dimensões que estão lá no site. Então aqui nós temos uma curva de flange, e aqui nós temos um T, para poder exemplificar para vocês. Eu, como profissional, e aqui dentro do escritório, todas as vezes nós checamos todas as bibliotecas para garantir que o projeto vai sair 100% conforme o real. Uma outra questão também que a gente tem que verificar nessas bibliotecas é a questão da possibilidade de alterar o diâmetro não só pelo método convencional do Revit, mas também digitando a partir da informação de diâmetro. Isso é uma característica muito importante nos T's, porque eles reduzem na boca central. E as famílias da Saint-Gobain estão perfeitas nesse quesito também, que a gente consegue digitar ali num T de 100 para 80 e fazer essa redução de uma maneira muito tranquila. Então, agora nós vamos elaborar uma caixa de derivação com descarga, igual esse modelinho que estamos aí, utilizando o PAN-BIM. Bom, aqui eu já abri o Revit, tá? Aqui é uma vista master, né, do formato. Eu sempre tenho o costume de já montar o formato antes de fazer projetar as redes, tá? Então, aqui é uma planta geral com coordenadas, norte, igual a gente está acostumado mesmo a fazer em projetos. E aqui nós temos um detalhe, que são esses detalhes aqui da nossa caixa de derivação com descarga. Aqui a gente tem uma planta de topo dela. Aqui nós temos uma planta de piso. Aqui nós temos a vista isométrica, o 3D, e um corte, tá? Bom, nesse meu projeto, eu quis mostrar para vocês real mesmo como que a gente faz para introduzir os produtos, as bibliotecas da Saint-Gobain no nosso projeto. Então, vou clicar aqui nessa planta de piso e vou mostrar para vocês que nesse meu projeto não tem nada ainda da Saint-Gobain. Eu venho na aba Sistemas, em Tubos. Vou fechar aqui a janelinha. E o único tubo que eu tenho aqui é o default do Revit, tá? Não tem nada ainda da Saint-Gobain. Ah, mas como que eu vou fazer para poder começar a fazer o meu projeto? Bom, então aqui eu vou fechar. Nós vamos abrir o template da Saint-Gobain. A Saint-Gobain, ela disponibiliza vários templates e vou utilizar esse aqui de saneamento água. Eu já salvei ele aqui com a versão 2000, porque como eu estou utilizando o Revit 2020, eu já salvei só para ele não ficar atualizando sempre o template, tá? Isso vocês podem fazer também. Então, aqui vamos só esperar o template abrir. Bom, assim que a gente abre o template, ele vem com essa tela daqui, ó. Que é uma tela de aviso, que é justamente para avisar o projetista de que, né, a Saint-Gobain está disponibilizando as famílias, mas é de responsabilidade do projetista fazer o bom uso delas, né, e a forma de montar, o que é super coerente. Bom, aí agora aqui no nível 1, eu vou fechar essa tela, que é esse nível 1 aqui, nós vamos na aba Sistema, em Tubos, e aqui nas propriedades vocês podem ver que no template da Saint-Gobain existem os 4 tipos de tubos. É o ferro fundido, flange, PN10, PN16, 25 e o bolsa. Para a gente poder introduzir isso no nosso projeto, a dica que eu dou é fazer o tubo aqui no template da Saint-Gobain,
Vou até fazer um Lzinho para vocês verem que ele já vem com algumas peças. Então, o próprio tubo, ele já vem carregado com curvas, alguns T's, e depois a gente vai usar o plugin da Saint-Gobain para poder complementar essas peças na nossa caixa. Agora eu vou mudar aqui para o outro tubo. Vou fazer um Lzinho aqui também, invertido. Agora o PN16. E por último aqui o PN10. Beleza. Agora eu vou pegar esses 4 tubos, vou dar um Ctrl C. Venho aqui no meu projeto, tá? Só que eu vou vir aqui numa planta geral, só para poder facilitar essa identificação dos tubos. Aqui ele está me dizendo que ele está carregando várias informações desses tubos. Aí aqui demora um pouquinho, porque nos tubos, conforme eu falei, vem algumas conexões. Então, o Revit tem que processar tudo isso. Mas esse processo é uma vez só que vocês vão fazer para o projeto de vocês. Não precisa fazer isso N vezes, não. Depois que o tubo está carregado no projeto, ele já pode ser utilizado. Então, aqui eu vou posicionar. Tá vendo? Os 4 tubinhos vieram aqui. A gente deleta. Agora eu vou voltar aqui na minha planta de piso da caixa e vou mostrar para vocês que ele já está carregado. Na aba Sistemas, Tubos, além do padrão do Revit, agora nós temos os tubos da Saint-Gobain. Eu vou selecionar, então, para começar o nosso projeto, o tubo ponta e bolsa JGS. Clico. Agora eu vou selecionar o diâmetro de 150 e a elevação. A nossa caixa, ela está aqui na elevação 729,30. Para que esse tubo ele fique acima do piso da caixa, vamos colocar o 730 inicialmente e vamos realizar o tubo. Veja que o tubo ele foi feito nessa planta de piso e automaticamente ele aparece na vista 3D e no corte, tá? Por que isso acontece? Porque o ambiente BIM ele é um modelo todo interligado. Você modela e ele aparece em todas as vistas que você criou, tá? E muitas pessoas perguntam, Camila, eu posso criar uma peça, então, no corte, que vai aparecer na planta? Sim. Em qualquer uma das vistas que você criar uma peça, ela vai surgir nas demais. Então, agora nós vamos colocar um criar similar e vamos fazer aqui o T. Mas eu não quero a minha derivação com diâmetro de 150. Basta selecionar o tubo e agora colocar aqui o diâmetro de 100, por exemplo, tá? O T, ele automaticamente já vira um T de 150 para 100, e agora nós vamos deletar esse tubo e vamos colocar uma peça de flange para conectar com as demais peças flangeadas. Para isso, a gente seleciona esse T e vamos ver os outros T's disponíveis. Todos eles que vieram carregados juntos dos tubos, eles são T's com flange, não tem nenhum bolsa flange. Então, para isso, a gente vai utilizar sempre a abinha da Saint-Gobain. Aqui na abinha da Saint-Gobain, PAN-BIM, a gente tem acesso ao plugin. Agora, nós vamos clicar aqui na opção Conexões, Bolsa Flange e T. Aqui, a gente já tem que começar a preocupar com uma outra questão, que é o PN, tá? Vamos usar para o nosso exemplo o PN16. E o PN, ele existe nas peças flangeadas. Peraí que o meu OK, ele foi para outra tela. É porque tem um OK da peça, que aqui, que a família ela foi carregada com sucesso. E aí ele estava indo para outra tela, vocês me desculpem. Bom, então agora a família ela foi carregada, eu vou selecionar aqui o T, e agora apareceu o T com bolsa e flange. Eu seleciono e automaticamente ele muda. Ele rotacionou, mas isso não é nenhum problema, porque o próprio software ele tem essas setinhas circulares. Aqui está um pouquinho difícil de vocês verem, talvez, porque aqui está muito azul, né?
mas a gente clica nessas setinhas circulares e eles giram em torno do eixo que ele foi inserido. Agora nós vamos clicar mais uma vez no PAN-BIM e vamos selecionar a válvula. Aí eu vou selecionar uma válvula com corpo curto, que é a Euro 23. Novamente, a gente precisa se atentar ao PN para manter a coerência no nosso projeto. Aí que a gente espera carregar. Ok, a família foi carregada. E aqui, para a gente poder conectar, é só aproximar a nossa válvula do tubo já inserido, que ele gruda como se fosse um ímã, tá? Agora nós vamos colocar o T. Como o T flangeado ele já está no nosso projeto, basta a gente vir em Sistemas, Conexões, e aqui a gente seleciona o nosso T. Ah, temos muitas famílias. Você pode começar a digitar aqui que ele vai filtrando. Então, aqui eu vou selecionar o T com flange PN16. Novamente, a gente posiciona perto da peça que já está lá, e ele, como um ímã, já vai grudando. Aqui, mais uma vez, a gente vai nessas setas circulares para poder rotacionar essa peça. Agora, como a gente já tem uma válvula inserida, basta a gente clicar com o botão direito, criar similar, e a gente cria a nossa válvula. Aqui eu vou usar um artifíciozinho de prática minha, que é colocar essa válvula lá do outro lado, só para esse conector já ficar tampado, e eu conseguir depois colocar essa válvula lá embaixo. Aqui eu deleto essa válvula, porque eu não vou precisar dela, só dessa daqui de baixo. Agora eu vou colocar a curva. Então, começo a digitar aqui, ó, e ela já aparece para mim. Aqui eu também aproximo a curva da minha válvula e automaticamente, ó, ela já é inserida. Aqui eu não tô achando. Cadê a rodinha? Aqui. Prontinho. Bom, então aqui a gente já colocou a curva. O que é que está faltando? Só as extremidades, flange e bolsa. Para isso, novamente, nós vamos vir aqui na aba Sangoban, PAN-BIM, Conexões, Bolsa flange e extremidade. Seleciono o PN16, ele carrega aqui no meu projeto, ok. Aqui em planta, eu já seleciono aqui em cima, e aqui no corte, eu vou colocar bem aqui na curva. Então, tanto faz a gente colocar no corte, colocar em planta, no 3D, ele vai aparecendo pra gente, tá? Bom, agora eu vou fazer aqui o tubo da descarga. Então, eu venho bem no conector da extremidade. Vou colocar aqui, bem no conector mesmo, e vai aparecer a opção para mim criar tubo. Eu crio esse tubo, posiciono. Aqui eu vou criar o tubo da EBF. Então, eu vou vir aqui nessa EBF e vou fazer a mesma coisa, criar tubo. O Revit, o que aconteceu? Ele sumiu com a minha extremidade, tá? O Revit, ele faz isso quando você tem uma conexão, depois uma outra conexão e um tubo. Ele meio que entende que você não quer aquela conexão e some com ela. Então, como solucionar esse problema, tá? A gente vem cá, criar similar, então cria um tubo na mesma elevação que estão as conexões, no mesmo diâmetro, então vou passar aqui para o diâmetro de 100, e a gente faz o tubo no sentido contrário. Aí agora o Revit entende que a gente quer aquela extremidade ali. Então aqui, eu vou só aumentar um pouquinho o campo de visualização dessa caixa, para vocês verem a extremidade ali. Então aqui nós temos a nossa caixa tridimensional, nossa montagem e o corte. Ah, Camila, mas eu gostaria que a minha válvula ficasse para cima, como é que eu faço? Bom, você pode selecionar a sua válvula aqui no corte, você vem na ferramenta de rotacionar, local, seleciona o centro dela e coloca 90 graus. Então, agora que ela ficou para cima, tá?
Então, o Revit ele funciona dessa maneira. Para a gente aumentar, né, a elevação dessa montagem, basta selecionar tudo e com o teclado mesmo, a setinha, a gente já vai aumentando. Ah, mas eu quero uma medida exata. Então, a gente vem aqui na cota, no corte, a gente posiciona essa cota, clicamos no elemento cotado e vamos colocar aqui, então, 1,20. Toda a montagem, ela sobe automaticamente, tá? A vantagem enorme, né, do BIM, porque a gente projeta efetivamente tudo em tamanho real, e com isso a gente tem que se preocupar com diversas questões executivas, né? Então temos que verificar essa altura em relação à caixa, essa altura em relação ao poço seco. Todas essas questões, elas têm que ser preocupadas agora mais do que nunca em projeto. Então, esse foi o nosso exemplo aqui de demonstração com o PAN-BIM. Vocês podem ver que eu comecei do zero mesmo para um projeto, tá? Assim que vocês forem fazendo um próprio template de vocês e montando e fazendo os projetos, não é necessário fazer todo esse processo novamente. Se você já usar a sua base, você pode só ir utilizando as ferramentas mesmo aqui do Revit, que é essa aba Sistemas e Tubo. Então, aqui você já vai selecionando os tubos da Saint-Gobain que estão aqui e já vai inserindo no projeto. E as conexões, a mesma coisa. Basta vir na aba Sistemas e selecionar as conexões. E por aqui mesmo já vai pesquisando e filtrando essas peças. As peças que não estiverem no seu template, no seu projeto, porque ainda não foi inserido, aí sim a gente recorre à aba da Saint-Gobain e ao PAN-BIM. Bom, agora nós vamos voltar aqui à apresentação para justamente falar sobre esses pontos positivos do BIM, né? Qual que é a vantagem da gente fazer um projeto no BIM, utilizar o PAN-BIM, é que a gente consegue ter informações ali no objeto. Então, a gente não faz igual no CAD, a gente projeta algo e depois com texto é que a gente dá a informação. E o texto no CAD, ele é desvinculado do objeto. Já no ambiente BIM, não. Esse texto, ele é extraído do objeto. Então, aqui nós temos uma montagem muito similar à que a gente acabou de fazer, no qual nós temos código de montagem dessas peças, nesse caso desse T flangeado é 3, quando esse T flangeado ele passa para a dimensão de 200 para 100, ele muda esse código dele. A gente tem também a possibilidade de colocar o nome dessas peças e as dimensões dessas peças. E tudo isso é atrelado ao objeto. Então, quando a gente muda a dimensão desse T de 100 para 200, automaticamente isso muda também na tag e na informação que está ali dentro desse objeto. Nós também podemos colocar tipo de material e classe de resistência. Vou só voltar aqui na apresentação para mostrar para vocês uma coisa interessante que tem muito a ver com o estudo de caso. Por exemplo, essa daqui é uma rede existente, né? Então, aqui nós podemos selecionar esses dois tubos e colocar na fase existente e não nova. E automaticamente o software, ele entende isso e ele já coloca para a gente. Deixa eu só alterar aqui. Tá, ele já coloca isso dentro da família. Então, aqui, na hora que a gente for tirar uma lista de materiais, a gente vai filtrar só elementos novos. E aí, esse tubo que está aqui, ele não vai entrar como um tubo para ser contabilizado, né? Porque às vezes pode ser que, estou fazendo um projeto, esse aqui é um exemplo pequeno, né? Mas imagina numa rede adutora de quilômetros, no qual você tem vários trechos existentes e não existentes. Você tendo essa ferramenta no qual você pode já colocar essa informação no objeto do que é e não é existente, facilita na hora de extrair os quantitativos e não passa nada batido. Então, aqui voltando. Aqui
né, exemplificando para vocês o existente, a gente pode colocar filtro de cor. Então, aqui, nesse exemplo, eu configurei para que a gente tivesse uma diferenciação da cor. Então, aqui ficou existente não só o tubo, mas o T flangeado também. Nós podemos, com o BIM, ter uma facilidade para compatibilizar com as redes existentes, que foi o nosso estudo de caso, né? A gente utilizou o BIM para fazer essa compatibilização. Então, a gente tem todas as peças em tamanho real, o que facilita que a gente, enquanto projetista, né, e os executores também verifiquem a manutenção, como que vai manter essas peças, né? A pessoa tem que entrar dentro dessas caixas com equipamentos, esses equipamentos, ele tem um tamanho ali necessário para ser manuseado esse equipamento. Então, tudo isso pode ser verificado num projeto em BIM. A vantagem que vocês puderam ver também ao vivo aqui é que tudo que é feito ou em planta, ou em corte, ou em 3D é replicado para as demais vistas, e nós conseguimos extrair do projeto em BIM diversas vistas, né? E são diversas vistas que a gente não tem que ficar redesenhando 1000 vezes, igual acontece no ambiente CAD. E se nós fazemos a alteração na planta, ela é replicada automaticamente para todas as outras vistas, o que evita erros, incompatibilidade de informações em projeto. Isso tudo a gente consegue sanar com o uso do BIM. E como nem tudo ainda são flores, né, e nós estamos em constante aprimoramento, tá? Aqui vale também falar que as bibliotecas e a tecnologia, ela sofre um aprimoramento contínuo. Não dá para a gente, na atualidade, falar, fiz uma faculdade e agora não preciso mais estudar, não preciso mais me aprimorar. Isso é um engano terrível, porque nós estamos num ambiente muito concorrido, no qual a inovação, ela manda muito no mercado, ela manda muito na nossa profissão. Então, nós temos sim que inovar sempre e temos também sim que aprimorar continuamente. E esses desafios que eu levo mais como pontos, né, da gente ir melhorando mesmo, é uma questão que hoje nós vamos fazer um projeto de rede de infraestrutura. Nós temos N fabricantes e N materiais. A gente usa ferro fundido, usamos ferro galvanizado, usamos PVC, e cada um dos fabricantes já estão se mobilizando, assim como a Saint-Gobain, a disponibilizarem os seus templates. E aí, como que a gente faz? Porque cada um vai colocando, né, uma coluninha de descrição. A Connect, ela criou uma coluna de descrição dela, no qual a gente vai unificando todas as descrições nessa nossa coluna. E aí fica uma dica para vocês também, que utilizam em seus projetos mais de um fabricante ou material. Então, aqui é enfatizado, esse aqui é o parâmetro descrição nativo do Revit. Então, e ele tem um probleminha, porque esse parâmetro, ele varia por tipo de peça, então ele não varia por diâmetro ou por especificação dessa peça, então ele não pode ser utilizado para as instalações e nem para infraestrutura. Aqui tem a descrição da PAN, a da Manco, aqui a da Connect, no qual, quando a gente pega diversos outros templates, a gente unifica tudo nessa coluninha para poder facilitar e padronizar. Um outro desafio, mas eu falo que esse desafio ele é mais de mercado mesmo, de alinhamento da nossa cultura de mercado, que é como contratar, né? Ainda mais no BIM, nós temos que estar muito antenados. O que nós queremos com o BIM? Como que esse BIM vai ser contratado, né? Eu como cliente ou eu como fornecedora de serviços, eu também tenho que alinhar isso com o meu cliente, o que eles quer e espera do BIM. E o BIM, ele tem essa nomenclatura que nós chamamos de LODs, que são como se fossem as evoluções do nosso projeto, tanto a nível de detalhamento físico da peça e de projeto, quanto a nível de detalhamento de informações. Quanto mais alto o LOD, mais alta é a quantidade de informações, tanto de detalhes físicos quanto documental. E isso tem que ser muito bem especificado na hora de contratar.
Nós temos também que ter um trabalho coordenado, né? Quando eu falo esse trabalho coordenado, não que antes no CAD não deva ter, muito pelo contrário, eu defendo que a gestão de projeto ela tem que existir, independente da tecnologia utilizada, mas com o BIM isso se torna mais crucial, porque qualquer alteração no BIM, ela requer um trabalho gigantesco, e você tem ali nas fases iniciais de projeto uma demanda de estudo muito maior do que nos processos anteriores. E para isso nós temos que ter um plano de execução BIM. E o que é isso, né? É alinhar direitinho com o cliente, quais são os objetivos desse BIM, né? Meu cliente, você vai querer esse BIM para obra? Você vai querer só para orçamento? Você vai querer para um as-built? Você vai querer só para projeto? Então, alinhar mesmo esse objetivo. Qual que é a estratégia de implementação desse BIM, se ele ainda estiver em fase? Quais são os processos desse projeto? Quais são as responsabilidades de cada agente ali dentro do processo? E a gente chama de entregáveis, né? O que eu, enquanto projetista, vou entregar para o meu cliente? Eu vou entregar um arquivo de Revit, um IFC, um Navisworks, um PDF, um DWG? Como que é isso? Então, isso tudo tem que ficar muito bem alinhado. Temos também, principalmente projetos de infraestrutura, eu chamo muita atenção para a gente trabalhar sempre com coordenadas. Nem todo mundo, infelizmente, trabalha, ou às vezes trabalha com projetos com níveis arbitrários e não nível referenciado ao nível do mar. Então, isso causa muito transtorno, principalmente em projetos em BIM. Então, eu recomendo sempre todo mundo trabalhar com coordenadas, alinhar as coordenadas para que o projeto flua de uma maneira bem tranquila. E agora eu agradeço, né? Termino aqui minha apresentação e eu passo a bola para o Tiago para ele dar continuidade aí com as informações para vocês. Nossa, Camila, eu tenho somente iniciando já com um agradecimento para você, porque foi uma excelente apresentação. Tenho certeza que muitos dos amigos que estão nos acompanhando gostaram da sua apresentação. Em algum momento que eu acompanhei aqui, mais de 240 pessoas nos acompanhando. Isso para nós é um motivo de muita honra e satisfação levar esse conhecimento, e tenho certeza que todos eles gostaram, porque realmente foi uma brilhante apresentação. E aí eu deixo o convite para vocês, como está mostrando nesse slide, para todos vocês que desejarem, precisarem da família, todas em BIM, das tubulações de ferro fundido, estão disponíveis no nosso site, que é sgpan.com.br, onde que vocês podem fazer o download de forma gratuita, e a Saint-Gobain, a cada ano, a cada nova versão, e aí a gente chama, né, a atenção que toda essa família em BIM, hoje, ela está exclusivamente para o Revit. Então, todos aqueles que já trabalham com software Revit, temos esse plugin gratuito, e a cada ano a gente também vai estar atualizando nossas famílias, atualizando nossos produtos, em constante melhoria, como a própria Camila comentou, e assim também, cada ano tem uma versão nova dos softwares, a gente vai atualizando também. Quem tem o desejo e fazer projetos, aí eu falo de projetos com AutoCAD, a gente tem os programas tanto 2D, chamado Duct2CAD 2D, Duct2CAD 3D, estão disponíveis em nosso site também. É de forma gratuita, é muito fácil de ser utilizado. Não foi objeto hoje da apresentação, porque hoje foi exclusivo do BIM, mas estão disponíveis para vocês, assim como o PAN Projeto, que é um programa simples, fácil de efetuar cálculos. Então, basicamente, a gente se aproxima aos pontos finais dessa apresentação, mas antes, a gente ainda vai ter algumas rodadas de perguntas, tá? Aquelas que, porventura, não forem respondidas aqui, a gente serão respondidas posteriormente por e-mail. Aí, pronto.
Bom, a todos vocês que desejarem receber o catálogo da Saint-Gobain, o mais atual é da versão 2020, também está disponível em nosso site, então para que seja feito o download de forma super fácil em nosso site. Já falei das perguntas e respostas, que serão respondidas algumas aqui, aquelas que não forem respondidas, responderemos brevemente por e-mail. O certificado, todos vocês que desejarem receber um certificado dessa apresentação, no final dessa apresentação, a Renata enviará um e-mail para vocês com esta apresentação, em formato PDF. E nesse mesmo e-mail que vocês receberem, vocês podem manifestar o desejo para a própria Renata em receber o certificado também digital dessa apresentação. Assim como a pesquisa de satisfação, se vocês gostaram, não gostaram, e aí até deixo o convite para vocês, nessa mesma apresentação, tem aí o botão de like ou dislike, se gostaram, podem dar o seu like, se não gostaram, também pode manifestar dessa forma, assim como disponibilizar para vocês toda a equipe técnica da Saint-Gobain, desde uma apresentação de linha de produtos, desde sanar qualquer tipo de dúvida em relação aos produtos e serviços da Saint-Gobain, a gente deixa disponível para vocês toda a equipe técnica que é formada pela Renata, por mim, por Cláudio, por Daniel Pinto, que é o nosso coordenador, o Gilberto, a Letícia e o Daniel Calegaro, que completa o nosso time técnico. Aí vamos agora às perguntas, vamos ver qual é a dúvida, né, do pessoal. A primeira é do Marcos, tá? Do Marcos Jorge. Camila, essa tubulação que você está colocando é a existente ou a projetada? No exemplo que eu dei, a gente primeiro, né, faz ela como nova, na fase nova, e depois, no final, igual eu demonstrei, a gente passa somente aquelas, né, que são existentes para o existente. Caso no seu projeto a maioria delas seja existente, aí eu já aconselho que você, desde o início, configure para a fase existente e só depois mude a fase daquilo que for novo. Tá? Então, vai daquilo que é a maioria no seu projeto, mas você pode configurar isso a hora que você quiser, ok? Vamos a mais uma pergunta. Há algum plugin na mesma linha para o Civil 3D? Não sei, Camila, se de repente tem algo a ver com plugin. Olha, eu acho, Thiago, que eu acredito, né, que os plugins da Saint-Gobain do CAD talvez possam funcionar no Civil 3D, né? Mas eu não sei como que funcionaria esse detalhamento de peças, como que essa informação fica a nível do Civil 3D para o BIM. Tá? Porque tem muitas pessoas utilizando o Civil 3D para o BIM, mas a transcrição, principalmente das peças do Civil 3D para um IFC, ela ainda perde muitas informações. Esse processo tem evoluído muito, mas ainda tem perdido. Ok, essa pergunta foi feita pelo Ari Fernando, como bem respondido pela Camila. Hoje, os plugins da Saint-Gobain são específicos para o AutoCAD, tanto o 2D e o 3D, e para o Revit, no caso do BIM, seria específico para o Revit. Para a utilização hoje no Civil 3D, a Saint-Gobain não tem um plugin dedicado, o que levaria aí, como a Camila explicou, talvez um processo de conversão com a possibilidade, contando numa parte negativa, talvez de perder alguma informação ou outra, mas a possibilidade de conversão, por se tratar de Autodesk, é possível sim. Pode uma próxima pergunta. A Fernanda Machado, ela perguntou, o PAN-BIM é operacionalizado em qual solução de modelagem? Nossa, eu não entendi, Fernanda, direito a pergunta, esse operacionalizado. Tá, Camila, eu também não entendi assim diretamente, talvez, se a pergunta, Camila, em qual modelagem, se estiver voltado a qual programa, é um pouco do que a gente já respondeu aqui, em relação
toda feita no programa Revit. Essa palavra operacionalizado, ficamos assim sem entender diretamente, mas se você quiser saber qual a modelagem e a plataforma, é o Revit, né, Camila? Sim, sim. Temos mais alguma pergunta? Do Mauro Azevedo. Nas flanges, não precisa colocar os anéis de vedação, Camila? Sim, o que ocorre? Nas flanges, há esses anéis que eles já são colocados na própria família da Saint-Gobain. Então, na hora que a gente extrai a lista, ele vem lá. Tem também no próprio plugin esses anéis à parte, se você quiser colocar ele à parte. Aqui no escritório, a gente acabou fazendo algumas automações, tá? Para justamente questão de anéis, questões de parafusos, o que vocês também podem fazer com as bibliotecas disponibilizadas, né? A gente pode, eu até recomendo sempre que nos escritórios as pessoas otimizem esses processos e adequem a cada uso, porque cada escritório tem uma forma de trabalhar, né? Tem gente que computa esses anéis através de tabela de Excel, outras pessoas computam isso na própria tabela do Revit, outros colocam como elementos ocultos. Então, há várias formas de você colocar isso, ok? Temos, acho que só mais uma pergunta, a última, é do Nelson Torres. Qual seria o LOD, ou o nível de detalhamento, de desenvolvimento dessas famílias? Olha, Nelson, para mim está aí em torno dos 400, tá? Até chegando nos 500, dependendo da quantidade de informações que você, enquanto projetista, colocar em termos de as-built. Mas, para mim, ela foi muito suficiente para a gente fazer o LOD, né, 450, 500, que seria o as-built, para entregar e aprovar isso na Copasa. Então, ele está num nível bem elevado. A gente tem só que tomar um pouco de cuidado quando a gente começa a colocar muitas informações nas bibliotecas e no projeto, porque o projeto começa a ficar muito pesado e começa a exigir uma máquina, né, um hardware ali muito forte para poder operar esse projeto. Então, a gente sempre tem que linkar também a quantidade de informações e de detalhes desses produtos para a ferramenta que a gente tem ali disponível em termos de hardware. Eu já vi muitas pessoas quase que perderem projetos porque detalhavam tanto, tanto, tanto e sem necessidade, né? Porque não tinha ali um plano de BIM muito bem traçado e a pessoa não conseguia rodar no computador. Então, só mesmo alinhar essas questões. Bom, acho que a gente finaliza por aqui as perguntas. Agradeço, Camila, você, mais uma vez, pela participação no nosso PAN Academia. Você pode até passar o próximo slide. Te agradecer por essa participação brilhante, foi uma honra para a gente. E de todos aqueles que participaram com a gente aqui, também mando meu abraço especial a todos que vocês estiveram conosco até esse momento. Camila, eu te agradeço mais uma vez. Eu quem agradeço, Thiago, pela oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar participando do PAN Academia presencialmente com vocês, que foi, assim, muito, muito bom. E quando você me chamou para participar aqui do PAN Digital, eu fiquei muito honrada, porque eu sei o quanto que os profissionais que nos assistem, né, gostam e participam e levam essa informação muito a sério. E vocês, né, levam sempre todos os temas de uma forma exemplar para a nossa profissão. Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Pode passar o próximo slide. Eu já aproveito para fazer um convite a todos vocês que ainda permaneçam conosco para a próxima apresentação, no cujo o tema é Gestão pela Qualidade. Essa apresentação será ministrada pela Aline, ela é a nossa supervisora de qualidade e do Laboratório de Qualidade da Saint-Gobain. Então, a nível de controle e conhecimento de qualidade da linha de produção da Saint-Gobain, ela é uma pessoa experiente para estar com vocês, passando todo esse conhecimento na nossa próxima live, que vai acontecer dia 2 de agosto, no mesmo horário, às 17 horas. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, obrigado, Camila,
Até a próxima. Muito obrigada.